Os 4 cavaleiros do Apocalipse são descritos no livro de Apocalipse, capítulo 6. Eles simbolizam diferentes eventos que ocorrerão durante a grande tribulação. Essa imagem bíblica influencia profundamente nossa cultura, aparecendo frequentemente na literatura, pintura, cinema e outros meios, geralmente como anúncios de um desastre iminente. Bem-vindo, querido ouvinte, ao nosso estudo bíblico sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Convido você a embarcar nesta jornada pelas Escrituras. Antes de mergulharmos nesse tema, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. O número 4 na Revelação representa o mundo, derivado e inclusivo da Trindade, simbolizando a criação, ou seja, todo o universo. O mundo é composto por 4 elementos: fogo, ar, terra e água. 4 direções: norte, sul, leste e oeste. 4 estações do ano. E as 4 grandes potências mundiais na história e na profecia: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O paraíso terrenal, ou Jardim do Éden, era rodeado por 4 rios. Na visão de Ezequiel, a providência de Deus na terra é representada por 4 seres viventes, cada um com 4 lados, 4 rostos e 4 asas. Esses números formam a base das relações geométricas comuns. Agora, no livro de Apocalipse, também encontramos os 4 cavaleiros, que são representações simbólicas dos eventos que ocorrerão nos últimos tempos. Estes cavaleiros aparecem quando o Cordeiro abre os 4 primeiros selos do rolo do juízo. É importante lembrar que esses juízos são enviados por Cristo, que está sempre no controle e tem a última palavra. Precisamos também recordar que, quando Jesus esteve na terra, ele antecipou aos seus discípulos sobre os eventos da grande tribulação, descritos no capítulo apocalíptico de Mateus 24, que apresenta um paralelo incrível com os 6 primeiros selos de Apocalipse. Frequentemente ouvimos pessoas perguntando: se Deus existe, por que permite guerras, fome e desastres naturais? Como crentes, tentamos às vezes isentar Deus de responsabilidades nessas tragédias. No entanto, o livro de Apocalipse mostra o contrário. Deus existe e, por isso, envia seus juízos à terra. Que tipo de Deus seria se, ao ver as injustiças dos homens, lhes enviasse somente suas maiores bênçãos? Como poderia Deus permanecer indiferente diante de tais injustiças? É comum falarmos tanto do amor de Deus que às vezes esquecemos de sua justiça, sua santidade e até de sua justa ira. Mas esses também são atributos de Deus, e a Bíblia não hesita em falar da ira divina, honrando-a tanto quanto o seu amor. Antes de detalharmos cada um desses selos, devemos lembrar que o objetivo divino com eles é advertir aqueles que se levantam contra Deus. Vivem numa ilusão, mas Deus está prestes a romper essa bolha e trazê-los à realidade. No momento em que a arrogância humana for derrubada e a soberba humilhada, todos terão que reconhecer que só Deus será exaltado naquele dia, como menciona Isaías no capítulo 2, versículo 17. E esses textos existem para que, enquanto há tempo, o homem se arrependa e busque a Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 8. Vi quando o Cordeiro abriu um dos selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: venha e veja. Olhei e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma corona, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o segundo selo foi aberto, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha e veja. E apareceu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, de modo que as pessoas matassem umas às outras, e foi-lhe dada uma grande espada. Ao abrir o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha e veja. E olhei, e eis um cavalo negro, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizer: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o 4º selo foi aberto, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha e veja. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o nome do que o montava era Morte, e o Hades o seguia,
e foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com morte e com as feras da terra. Caros ouvintes, o apóstolo João nos guia ainda mais profundamente nos eventos que ocorrerão na semana 70ª de Daniel, conhecida como a Grande Tribulação. Lembremos que no capítulo anterior, ninguém era digno de abrir os selos do livro, mas o Cordeiro é digno de quebrá-los. E como vemos, quando o Senhor Jesus Cristo abre cada um dos primeiros 4 selos, 4 cavaleiros aparecem montando cavalos de diferentes cores, trazendo juízos sobre a terra. Devemos perceber que é do Senhor, que está no trono celestial, que esta ordem procede, e notamos também que os 4 seres viventes estão conectados com a execução dos juízos divinos. Quanto aos 4 cavalos de diferentes cores que trazem os justos juízos de Deus sobre a terra, encontramos um paralelo na visão do profeta Zacarias, registrada no livro que leva seu nome, no capítulo 6, versículos 1 a 5. Vamos ver o que diz o relato bíblico. Levantei novamente os meus olhos e vi 4 carros saindo de entre 2 montes, e os montes eram de bronze. No primeiro carro havia cavalos ruivos, no segundo carro, cavalos negros, no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados, todos fortes. Perguntei então ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isso? E o anjo me respondeu: Estes são os 4 ventos dos céus que saem depois de se apresentarem diante do Senhor de toda a terra. Especificamente em Apocalipse, capítulo 19, vemos que Jesus se apresenta em um cavalo branco, já vitorioso mesmo antes de lutar. Mas antes que Jesus venha, surgirá outro que parecerá ser o Messias, mas não será. Esse é o Anticristo. Portanto, o Anticristo é a figura que monta o cavalo branco do primeiro selo. Ele surgirá na história deste mundo no final dos tempos, marcando o início da grande tribulação. Desde os tempos do apóstolo João, a igreja já associava sua aparição ao fim dos tempos. Vamos ler primeiro João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é a última hora. O termo anticristo vem do grego anticristos, que significa em lugar de Cristo ou contra Cristo. Esse ser demoníaco terá o poder e o respaldo de Satanás para se opor a tudo que é do Espírito e da doutrina de Cristo, tentando usurpar seu nome, fazendo-se passar por ele. Sua aparição marca o início dos 7 anos da grande tribulação. O apóstolo João descreve o cavaleiro do cavalo branco detalhadamente, o que nos diz muito sobre este personagem. E o que montava tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Primeiramente, o cavaleiro tinha um arco, que nos tempos antigos era associado ao poder militar de uma nação. Assim, o Anticristo terá o poder militar à sua disposição. Além disso, é descrito com uma coroa, simbolizando o poder de reinar ou governar sobre as nações. No livro de Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8, é descrita a origem deste personagem, que surgirá de entre 10 nações, representadas pelos 10 chifres. Não há dúvida de que o Anticristo terá o poder executivo e militar a seu favor, razão pela qual lhe é dada uma corona, e além disso, será vitorioso em todas as suas batalhas. Nos tempos antigos, quando um general romano voltava vitorioso de suas conquistas, costumava entrar na cidade em um desfile espetacular, com seu exército, seu espólio e prisioneiros, montado em um cavalo branco. Portanto, o cavalo branco representa a vitória. Isto significa que seu poder se estenderá por todo o mundo, como descrito posteriormente no mesmo livro de Apocalipse, sendo considerado por muitos como um grande líder político que, por meio de seu carisma, atrairá uma paz fictícia a este mundo, a tal ponto que muitos acreditam que ele não precisará de nenhuma batalha para subjugar o mundo a seu governo. O versículo o descreve com um arco, mas não menciona que lance alguma flecha. Definitivamente, este personagem terá um poder demoníaco, ungido pelo próprio Satanás, que enganará todo o mundo, possuindo um incrível poder político e militar. Hoje, o cavalo vermelho ainda corre descontrolado pelo mundo.
Nenhuma organização, nem mesmo as Nações Unidas, consegue dominá-lo. Nossa civilização moderna, que olha para o passado acreditando ter superado os dias de barbárie, ainda está cativa dos mesmos males. O século XX, que prometia ser o auge da civilização, tornou-se uma tumba aberta com a Primeira Guerra Mundial, onde uma geração inteira de jovens foi ceifada nos campos de batalha de Verdun e Somme, os 6 milhões de judeus de Hitler, os 20 milhões de soviéticos de Stalin, as dezenas de milhões de inimigos políticos e camponeses vitimados pela fome sob Mao, os 2 milhões de cambojanos mortos sob Pol Pot, 1 milhão de tutsis ruandeses massacrados pelos Interahamwe e os milhões de vidas pisoteadas durante os 40 anos de governo do Apartheid. Em vez de alcançar a paz, a humanidade apenas desenvolveu meios mais eficazes de matar do que no passado. Após a falsa paz trazida pelo Anticristo, seguirá a guerra, que é o objetivo principal do segundo cavaleiro. A Bíblia o descreve montado sobre um cavalo vermelho com uma grande espada, simbolizando o sangue que será derramado pela guerra. Em Daniel, capítulo 7, nos é contado que o Anticristo destruirá 3 reinos que inicialmente o apoiaram em seu governo mundial, e, em geral, qualquer um que se opuser à sua tirania será executado. Mesmo que o Anticristo traga uma paz, esta será temporária, pois em seguida virá a guerra, resultando em muitas mortes. Continuemos lendo o relato bíblico. Quando o terceiro selo foi aberto, ouvi o terceiro ser vivente dizer: "Venha e veja." E olhei, e eis um cavalo negro, e o que o montava tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 seres viventes que dizia: 2 quilos de trigo por 1 denário, e 6 quilos de cevada por 1 denário, mas não danifique o azeite nem o vinho. O cavalo negro alude à escassez, talvez devido à cor negra que a pele adquire como resultado da fome e do sol intenso, assim como a cor que a grama queimada assume durante tempos de seca, quando o sol provoca incêndios florestais. Após um período de guerra, segue-se a fome, revelando a João o que acontecerá nos últimos dias, tal como Jesus mencionou em Mateus 24, onde fala de pestes, fomes e terremotos em diversos lugares. É interessante observar o que o terceiro cavaleiro segurava: uma balança. A balança na mão do cavaleiro simboliza o controle sobre os alimentos, que serão vendidos por peso, apenas o suficiente para sobreviver. No passado, os judeus associavam a escassez com a compra racionada de alimentos por peso, o que já era um sinal de escassez. Em Israel, o trigo, a cevada, o azeite e o vinho eram considerados parte da alimentação básica, a tal ponto que Deus prometeu abundância se seguissem seus caminhos, conforme lemos em Deuteronômio 11, versículo 14. Eu darei a chuva para a sua terra no devido tempo, a primeira e a última, e você recolherá seu grão, seu vinho e seu azeite. No entanto, Deus também os advertiu que a escassez desses produtos alimentícios seria um juízo por seus pecados. Portanto, em tempos da grande tribulação, haverá uma grande escassez, fazendo com que os alimentos básicos sejam vendidos em ração escassa, apenas o suficiente para sobreviver. O denário era o salário diário de um trabalhador, e com isso, mal conseguia sustentar uma pessoa, quanto mais uma família inteira. Naqueles tempos, os pais tinham que dividir esse mínimo com todos os seus familiares para sobreviverem. E a recomendação de não danificar o azeite nem o vinho é significativa. Enquanto o trigo e a cevada, alimentos dos pobres, eram comuns, o azeite e o vinho eram produtos exclusivos dos ricos. Isso sugere que, apesar da escassez, os ricos não sofrerão como os pobres, talvez porque as oliveiras e vinhas, com raízes mais profundas, resistem melhor à seca. Quando o 4º selo foi aberto, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: "Venha e veja." Olhei, e lá estava um cavalo amarelo, e o nome do seu cavaleiro era Morte, e o Hades o seguia. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, fome, doença e pelas feras da terra. Esse último cavaleiro demonstra que haverá um número imenso de mortes, causadas pela tirania, guerra, fome e outras calamidades, como já descrito pelos 3 cavaleiros anteriores.
Nosso século viu centenas de milhões morrerem por essas causas. E ainda assim, isso será pouco comparado ao que acontecerá com a chegada desse último tirano. Não é surpresa que Jesus tenha falado deste tempo como grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Com a abertura do quarto selo, o quarto cavaleiro aparece, montado sobre um cavalo amarelo. A palavra grega para amarelo é chloros, que define um tom pálido entre amarelo e verde, descrevendo perfeitamente a cor característica da morte. Após guerra e escassez, segue-se uma grande mortandade que afetará muitas pessoas. Este cavaleiro é seguido pelo Hades, a morada atual das almas que estão em tormento, e seu nome é sinônimo do terror que ele traz: morte. Ele tem uma grande espada e tem o poder de matar com espada, fome, doença e com as feras do campo. Milhões morrerão sob estas condições. O cavaleiro montado sobre o cavalo amarelo é o resultado final da obra realizada pelos cavaleiros anteriores. E como Jesus mencionou em Mateus 24, haverá caos devido a guerras, pestes, terremotos e outros juízos que Deus enviará neste período. Queridos ouvintes, note que Deus vai afetar as áreas da vida que mais importam ao homem: economia, saúde, paz e poder. Com os avanços tecnológicos, o homem acredita que pode controlar tudo, mas Deus mostrará que o verdadeiro controle está em suas mãos, não nas dos humanos. Não é necessário ter uma grande fé para saber que todas estas coisas virão sobre este mundo. Afinal, cada um dos juízos relacionados com estes selos já estão presentes entre nós. Ainda assim, o que esses selos nos anunciam é que cada um desses juízos chegará a extremos sem precedentes em nossa história. Sem dúvida, Deus quer chamar nossa atenção e por isso nos mostra antecipadamente as terríveis consequências que nosso pecado nos levará se não nos arrependermos. Assim, Deus nos força a enfrentar a realidade. Por essa razão, caro ouvinte, escapemos desta realidade que está por vir sobre este mundo. Nosso refúgio seguro está em Deus. Hoje, vemos que até os não crentes estão cientes desses juízos que estão por vir sobre esta terra. Por essa razão, alguns estão construindo bunkers ou buscando maneiras de chegar a Marte. Mas todos esses esforços são em vão, pois não se pode escapar de Deus. Por isso, o salmista Davi disse: "Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, tu lá estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada e morar no extremo do mar, ainda lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá." Querido ouvinte, enquanto ainda há oportunidade, corramos para Deus. Ele é o nosso único refúgio seguro. O salmista Davi declara sobre o Senhor: "Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, é o meu Deus, e nele confio. Ele te resgatará de todas as armadilhas e te protegerá de doenças mortais. Com suas plumas te cobrirá, e sob suas asas encontrarás refúgio. Suas fiéis promessas são a tua armadura e proteção." E assim chegamos ao final deste vídeo. Lembro que valorizamos muito a sua audiência, querido ouvinte. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Convido você a não perder nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.